Entre o setor de papel, lajes, shopping, galpão, vamos falar de 4, vai. Quais são fundos imobiliários que você gosta do mercado? Que você vê que a gestão é bacana, que faz um trabalho legal. Pro momento atual, a gente sabe que amanhã pode mudar, né? André, acho que de forma geral, além da Guardian, óbvio, né? O melhor fundo de papel, Game 11, de tijolo, Gari 11, mas bons gestores, assim, acho que a turma da XP é casa estruturada, tem bons gestores, turma do Pátria são bons gestores, BTG também uma casa com bons gestores, e ali nesses 3 tem assim, vários fundos bons. Aí acho que dá para depois, com muito tempo, detalhar um por um, mas acho que esses 3 que eu comentei já pegam muitos, né, percentualmente falando aí de fundos da indústria. Se o Pedro quiser destacar um ou outro dessa turma, por favor. Vamos lá, destaca aí que a galera gosta. A galera me impressiona para vocês falarem essas coisas. Quer ticker, né? Quer ticker. Cara, você tem, enfim, teses hoje... Enfim, você vê um trabalho muito contundente sendo feito por trás do fundo e movimentos, assim, que num primeiro momento você vê o gestor tomando porrada pra caramba, mas você também entende que o investidor não está conseguindo enxergar um pouco mais à frente, né? Vou trazer um exemplo aqui, tá? Você montar um portfólio de shoppings, cara, depois que o mercado já está mais ou menos estabelecido, porque o que sobrou na Bolsa de Valores hoje em termos de empresa de mercado imobiliário? Os incorporadores, né? E as empresas de shopping. As empresas de properties que existiam, cara, elas estão em extinção. Né? Então, assim, shopping, você sempre tiveram as grandes empresas, né? Os desenvolvedores de shopping, os caras que conduziam isso tudo. De repente, o fundo imobiliário passou a ser um destino óbvio para os ativos, para parte desses portfólios, tá? E à medida que você sai na frente e monta um portfólio muito bom, você começa, tá, a ser o destino óbvio dos novos ativos que vão ingressar na indústria. Tá? Então, por quê? O cara que está vendendo, ele está procurando, né, vender para o fundo que vai pagar mais. Qual fundo que vai pagar mais? O que está começando agora, que precisa se provar. Né? Comecei meu fundo de shopping hoje. Se eu pagar um dividendo menor do que o XPML e o VISC... Ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Então é o seguinte, quem tem o custo mais barato de captação? É o cara que já é o parrudão. Né? E aí, óbvio que o vendedor, Iguatemi, Multiplan, Allos, vai procurar esse cara, porque ele quer vender num cara que tem um custo de captação menor. Né? Para fazer uma venda num cap rate, né, mais baixo, né? Numa taxa de rentabilidade mais baixa. Então, assim... Você consegue construir uma tese grande, né, que mescla ativos com potencial, tá, de ganho real e ativos que são aquelas âncoras, né, os seus trophy assets, né, os ativos emblemáticos, primeira página de portfólio, etc. e tal. Você conseguir montar um fundo enorme, tá, diante de você não ser o primeiro a montar esse fundo na indústria. Eu trago aqui, assim, muita gente bateu na turma da XP em relação ao XPML, cara, mas os caras fizeram um trabalho muito interessante de conseguir compor um portfólio, sendo que já tinha um outro fundo enorme, que era o VISC. Entendeu? Então, até contextualizando um pouco do Gustavo falando da questão lá do XP Asset, cara, ali foi um trabalho, assim, os caras saiu atrás, ele conseguiu reverter o jogo, muita gente assim, nossa, ele fez as aquisições, e foi assim, e foi assado, etc e tal. Mas, assim, quando você pensa em shopping é muito complexo. Hoje, começar um fundo do zero de shopping, cara, você vai ter que dar muita sorte para você conseguir ter um portfólio que o investidor vai olhar e falar assim, pô, vou botar meu dinheiro, bom pra caramba. Um capital absurdo, né? Exato, e um capital absurdo. Um capital absurdo. Tá? Então, dado esse desafio, cara, aí foi enfim, um exemplo muito interessante. XPML 11. Em relação à logística, né, o Pátria vem fazendo um movimento de consolidação muito grande, né? Então, o trabalho que os caras têm feito nesses processos de M&A, de consolidação dos fundos, assim... HGLG 11, incorporando o LVBI 11? Eles compraram todo mundo da indústria, né? Sejamos francos, né? Eles compraram, cara, o Pátria comprou a VBI, o Pátria comprou os fundos do Credit Suisse, do Credit Suisse Regem Grifo, eles compraram o Vector, eles compraram a RBR, eles compraram Bari, compraram todo mundo. E não só imobiliário, né? Outros setores também. Exato. Então, assim, quando você vai trazendo essas coisas para dentro de casa... Tá. Você tem um desafio tremendo de assim, como que eu faço essa turma trabalhar de maneira sinérgica e muitas vezes 1 mais 1 não é igual a 2. O 1 mais 1 pode ser 3, porque você consegue encontrar essa sinergia.
Entendeu? Então, assim, também tem um trabalho de gestão aí, enfim, de todos que participaram dessas etapas do processo, que, cara, é realmente muito louvável, tá? E, obviamente, né, assim... E quando fala de portfólio imobiliário, né, por mais que você olhe no Logística, HGLG, ele já tinha um portfólio muito robusto, imobiliário, e o LVBI também era um fundo bem interessante de logística, com ativos muito legais. Pô, os dois juntos, aqui mantiveram o ticker HGLG ali, mas os dois juntos hoje são muito bons, né? Acho que dentro da área de logística tem o BTLG também, os caras fizeram um trabalho, cara, absurdo. Chama atenção BTLG 11, outro fundo de galpão logístico muito bom também. Fizeram um movimento bi, de extração de valor, mas assim, muito impressionante. Os caras compraram o Sari 11. Um fundo que apanhou muito por muito tempo. E assim, um fundo logístico... Não o BTLG, né? O BTLG. É verdade, O BTLG consolidou. Ele comprou o Sari. Ele consolidou. Ele comprou todos os imóveis dentro do Sari. Tinha imóveis logísticos lá dentro, sim, mas o principal imóvel era um prédio. E assim, isso demanda muita agilidade em termos de estruturação, porque o cara conseguiu gerar um super valor para o cotista dele. Entendeu? Então ele conseguiu, né, bidar em cima de um portfólio, e aí esse portfólio ele pingou dentro do BTLG e ele já foi vendido. Entendeu? Isso gerou, cara, assim, um super resultado. Ele conseguiu já reciclar o capital. Então, assim, cara, assim, tem muito trabalho por trás disso, tá? Mas tem muito trabalho. Então, quando a gente está falando aqui, não estou falando especificamente na tese, estou falando, assim, muito no viés, tá? Do que a gestão vem fazendo, como que eles têm construído isso, tá? Esse movimento é um movimento legal que vale ressaltar, porque você fala assim, cara, um fundo de logística, que ele conseguiu fazer uma operação comprando um fundo que era híbrido, tinha office logística ali dentro e tal, mas ele conseguiu extrair valor dentro da tese dele de logística, porque ele conseguiu pegar aquilo, ele deu vazão. Então, assim, o gestor, quando ele olha isso, ele está olhando tudo, né? Ele não está olhando só, como que eu compro, que é o que eu brinquei no começo, né? Imóvel aqui, meu aluguel e tal. Não, o cara está olhando uma tese completa e como que o veículo que ele construiu agora consegue fazer com que essa própria tese inicial se beneficie, né? O que eu quero dizer com isso? Tá ligado com o crescimento. O crescimento da indústria, quando feito de maneira responsável, ele é muito bom, porque ele é o que o Pedro falou, do 1 mais 1 nem sempre são 2, pode ser 3, porque, cara, você cria um novo espaço de abordagem que antes você não conseguia, né? Pô, você vê um fundo de logística, se ele fosse pequeno, talvez ele não conseguisse e não tivesse velocidade para absorver esse outro fundo, que é híbrido, e mesmo assim, pô, vende o prédio aqui para o outro porque não está na minha tese, mas eu vou vender com lucro. E, cara, e daí que é prédio, né? Eu tirei ele rápido porque desenquadrou da minha tese, mas o lucro eu absorvi ele e entreguei para o meu cotista. Então, cara, é legal isso.